marca da sua emissora. Planos especiais com o maior provedor de streaming do Brasil. Acesse rede.radioconectados.com.br. Rede Conectados. Parceria BR Logic. Realização Conectados e FUNSAI. A maior web rádio do Brasil. Conectado. Cultura, entretenimento e informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Áudio da melhor qualidade. Apoio Google Brasil, TechSoup Brasil, Nescafé, Camiseta Feita de Pet, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, MGE Broadcast, Loucos por Rádio, o portal da galera do rádio, Precesto Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e BR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta conectado. www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados. A maior web rádio do Brasil. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Baiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. A você também que está conectado através do nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou no seu iOS, porque como diz um amigo meu, ele é de grátis. Quer participar, mandar suas mensagens direto aqui pra gente? Adicione o WhatsApp da Rádio Conectados aos seus contatos. O DDD 11 aqui de Sampa, 2061 6257, 2061 6257. Estamos nas redes sociais, você nos siga lá em @Rádio Web Conectados. Perdeu alguma entrevista? Quer conhecer mais sobre o nosso programa? Acesse o site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Já estamos ao vivo e em rede com a Rádio Nova Web de Santo André, também pela Rádio Positiva Web da cidade de Roca Salles, no Rio Grande do Sul, pela Rádio Transbrejinho, da cidade de Brejinho, lá no Rio Grande do Norte, pela Rádio A Voz do Paraná, na cidade de Marmeleiro, e pela Rádio Sori Musical, da cidade de Nova Sori, Bahia. Um abraço a todos vocês que nos ouvem através dessas emissoras. Vamos tratar hoje de um assunto aqui um pouco mais sério do que a gente vem tratando aqui no dia a dia. Você conhece isso aqui? Transtorno dismórfico corporal. A mente que mente. A gente vai falar disso hoje aqui. E eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Conectados, ela que é psicóloga, especialista em psicologia clínica e psicanálise lacaniana pelo Instituto de Psicologia da USP, mestre e doutora em ciências pelo programa de pós-graduação em cirurgia plástica na Universidade Federal de São Paulo, pós-doutora em ciência pela mesma instituição, na Escola Paulista de Medicina, iniciou e desenvolveu uma linha de pesquisa sobre a psicopatologia da cirurgia plástica. Também é professora e orientadora do mestrado profissional em ciências aplicadas à saúde da Universidade do Vale do Sapucaí. E está aqui com um livro chamado Transtorno Dismórfico Corporal, TDC, a mente que mente. Eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Conectados a doutora Maria José. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigado por aceitar o convite de vir aqui. Eu é que agradeço imensamente. Muito obrigado. Aqui também nos estúdios, já veio aqui uma vez e indicou aqui essa pauta pra gente. Ela que é psicóloga clínica formada pela Faculdade de Medicina da USP, tendo conduzido sua pesquisa na área de transtornos alimentares, fez mestrado em administração pela Carnegie, ela vai me corrigir meu inglês, Mellon University nos Estados Unidos, é especializada em terapia cognitiva
comportamental pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo. Aprimorou-se em terapia focada nas emoções pelo York University, no Canadá. Atualmente, ela é professora do curso avançado de transtornos alimentares, o AMBULIM, que pertence ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Doutora, minha querida Rogéria Taragano, tudo bem, doutora? Oi, Carlos, tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigado por ter indicado essa pauta, vem tratar de um assunto talvez pouco conhecido aí. Eu que agradeço. Vamos ajudar as pessoas a conhecerem, né? Principalmente a mim, eu confesso aqui de imediato que eu não conhecia o tema, né? Não conhecia mesmo. Doutora Maria José, o que é esse tal de TDC? Me explica, por favor. Bem, o TDC, o transtorno dismórfico corporal, ele é caracterizado por uma insatisfação, uma preocupação muito, muito, muito grande com a aparência física. Às vezes pode ser uma pequena falha e que pode não ser observável para os outros, né? Então, assim, geralmente a outra pessoa nem consegue observar. Como se fosse algo muito feio, muito desinteressante, muito anormal e muitas vezes repugnante, né? Então, essas pessoas, elas têm um sofrimento emocional muito, 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 muito grande com a aparência. E porque veem esse defeito, porque percebem esse defeito, elas pensam, portanto, que a causa do sofrimento está no corpo, né? Então, precisam procurar um cirurgião plástico, precisam corrigir esse defeito urgentemente. Ele é mais psíquico? Ele é um produto mental que é deslocado para o corpo. Então, assim, o corpo se transforma num problema físico, né? O defeito é percebido no corpo, mas ele é um produto mental, sim. Ele é um transtorno mental grave, complexo, que tem associadas muitas outras doenças psiquiátricas, que tem um índice alto de suicídio. É sério, nós estamos no Setembro Amarelo, acho que nada mais casou bem do que isso, né, doutora Rogéria? Isso é muito desconhecido, né? Porque se você olhar os números, segundo a Organização Mundial da Saúde, morre uma pessoa de suicídio a cada 40 segundos no mundo. Segundo, se não me engano, os dados são esses. Mas, assim, relacionar o transtorno dismórfico corporal, acho que é raro isso, né, doutora Rogéria? Sim, bem relevante essa sua lembrança e associação com a questão do suicídio, né? Um tema tão sério, sempre considerado um tabu e, felizmente, está sendo cada vez mais discutido, né? Então, no que se refere ao transtorno dismórfico corporal, é importante a gente destacar e até fazer uma diferenciação, porque imagino que muitas pessoas que estejam nos ouvindo comecem a pensar, puxa vida, mas parece que todo mundo tem algum grau de insatisfação com alguma coisa em relação ao corpo. Mas nós não estamos falando desse pequeno grau de insatisfação com partes do corpo, com alguma coisa que você não goste ou gostaria que fosse diferente. Sim. Nós estamos falando de um incômodo realmente muito grande, que mobiliza muito essas pessoas e que vai fazer com que elas evitem atividades e que gere esse sofrimento tão grande a ponto de fazer com que as pessoas tirem a própria vida. As estatísticas de fato nos mostram que é um número muito alto de pessoas que têm o transtorno e que ou tentaram suicídio ou que de fato, infelizmente, tiraram as próprias vidas e tinham esse transtorno. Então, é muito relevante, é muito importante que as pessoas comecem a identificar. E principalmente os profissionais de saúde que têm contato, né, com esses pacientes. Ô, doutora Maria José, ela é um transtorno novo? Quando é que foi descoberto isso? Não, ele não é novo. Ele parece novo pelas demandas hoje, porque o corpo hoje ele é o centro da atenção. Sim. Mas a primeira vez que foi descrito o transtorno dismórfico corporal, e na altura se chamava dismorfofobia, foi em 1886 por um psiquiatra. 1886? Exato. Nós estamos falando aí de cerca de quantos anos? Mais de 100 Mais 100 anos. Mais 100 anos.
E depois, e só muito, mas muito mais tarde, é que constou nos manuais de psiquiatria. Inicialmente, ele foi... os primeiros trabalhos que saíram na literatura foi, inclusive, na cirurgia plástica. E só passados 20 anos desses primeiros trabalhos que falaram sobre, na altura se chamava dismorfofobia, só passados 20 anos é que começou a falar sobre... Portanto, ficou com critérios diagnósticos e constou dos manuais de psiquiatria. Isso mostra o quanto é algo que ficou muito tempo sem poder ser identificado por si só. E tratar assim. E tratado, porque como ele é um transtorno muito complexo e os sintomas, eles se mesclam com outros transtornos. E muitas vezes as pessoas falam que não é o transtorno dismórfico corporal. Então, hoje em dia, até hoje, ainda existe uma dificuldade muito grande para diagnosticar essa condição, né? Que, de fato, como a doutora Rogéria falou, o fato do limite do sofrimento emocional levar ao suicídio mostra o quanto é uma doença séria e que não é uma simples futilidade e uma simples vaidade. Eu preciso citar aqui que o livro é lançado pela editora O Grefe, não é isso? E também tem a participação aqui do coordenador de assistência clínica do programa de transtornos alimentares, que é o Taki Athanasius Cordaz. E também da professora livre-docente titular da disciplina de cirurgia plástica da Unifesp, a doutora Lídia Massaco Ferreira. Falei correto? É isso correto, mesmo o nome? Isso mesmo. Então, eu pensei que ia errar. Um parece que é grego aqui, se não me engano, não é? Isso. Esse nome é grego, entendeu? Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal que está aqui na nossa live ouvindo a gente aqui, quem está aqui, Mário César Sacramento, Clemilton Santos, o Wilson Faria, quem tem mais aqui, Geraldo Cruz, Ana Ruth de Santana, Norma Matos, Nilma Moreira, Ana Lúcia Xavier, Kelly Sarani, Vilma Avon, muito obrigado. Pessoal da Rádio Nova Web também, Marlon Moreira lá em Recife, todo mundo conectado com a gente aqui. Se tem dúvida, manda pergunta, participe com a gente através do WhatsApp 2061-6257. Eu vou soltar aqui o nosso primeiro quadro cultural, que vem com ele aí. E afinal, esse programa hoje é dedicado ao jornalista Assis Ângelo, pesquisador de cultura, ele que completou mais uma primavera antes. E com ele vem aí o quadro 1 Minuto de Prosa. Fala, mestre! Agora na Rádio Conectados, 1 Minuto de Prosa, com o jornalista Assis Ângelo. Neste mundo, ainda tem muito cego apaixonado. Chegava muito longe sem nos olhos ter visão. E lutava a boa luta com as armas do coração. E lutava e cantava com a rabeca na mão, enaltecendo a natureza e os filhos da criação, como os peixes do mar e as aves de arribação. Era incomparável no seu tempo de repente. Estava em todo canto, cantando sempre contente, brincando com a rabeca e fazendo versos pra gente. E não via com os olhos, ele via com a mente. Ele era especial, sensível, inteligente e mais do que ligeiro no gatilho do repente. O repente é a arte e alma da cantoria. É a via que inspira emoção e alegria e leva todo mundo ao mundo da fantasia. Um mundo fabuloso, bonito, encantado, de violas repentinas, por poetas habitado, e onde sempre estará o grande Zé Gaderaldo, bom tocador de rabeca e doutor em verso rimado, foi primeiro sem segundo no canto metrificado, e nunca fugiu à luta toda vez que foi chamado. E lutou com Patativa, Sinfônia, Oliveira, Rogaciano e Pinto,
Benedito e também com Zé Limeira. Aderaldo foi o marco da porfia brasileira. Ele chegou, ele partiu, mas deixou verso plantado, verso de toda a cor para um dia ser lembrado. E é por isso que eu digo, viva o cego Aderaldo. Programa Paiaiá. De volta aqui no programa Paiaiá Conectados, esse foi o jornalista Assis Ângelo, também pesquisador de cultura e presidente do Instituto Memória Brasil, um acervo que conta com cerca de 150 mil itens cultural. Nós estamos batendo um papo aqui com a doutora Maria José e a doutora Rogéria Taragando, falando sobre transtorno dismórfico corporal e também transtorno alimentar. Doutora Rogéria, há semelhança entre os dois? Vamos dizer que os dois transtornos acabam compartilhando, por exemplo, a questão da insatisfação com a imagem corporal, mas de maneiras diferentes. Sim. Então, por exemplo, quando nós vamos pensar em transtornos alimentares, na maioria das vezes, não é uma regra, mas a pessoa tem um desconforto muito grande em relação ao tamanho do corpo e em relação ao peso, em especial no caso da anorexia. Sim. Já no caso do transtorno dismórfico corporal, essa preocupação ela tende a ser mais específica com algumas partes do corpo. Então, por exemplo, nós vamos encontrar uma frequência muito grande de insatisfação no transtorno dismórfico corporal com algumas partes do rosto, com o nariz, por exemplo, com o cabelo, com a pele. Não que não exista também a preocupação, por exemplo, com o abdômen, com algumas partes do corpo, como a gente vai encontrar no transtorno alimentar. Sim. Mas a preocupação com o peso, por exemplo, chama bastante atenção quando você está avaliando os pacientes com transtorno alimentar. E isso vai gerar uma série de mudanças no comportamento alimentar. A relação com a comida muda e aí vai ficando cada vez mais claro e fica mais fácil de você identificar e separar o que é um transtorno e o que é o outro. No transtorno dismórfico corporal, você não vai encontrar essa relação distorcida com a comida, como a gente encontra na anorexia, na bulimia e no comer compulsivo também. Tá? Então, quando um profissional de saúde está conversando com o seu paciente, ele deve fazer o que nós chamamos de um diagnóstico diferencial. O que é um transtorno e o que é outro. Isso não significa também que você não possa encontrar um paciente que tenha os dois transtornos. Isso também acontece. Tá? Mas existem peculiaridades em cada um deles. E aí uma boa avaliação clínica é que vai oferecer um diagnóstico preciso e o tratamento adequado para cada um desses transtornos. Doutora Maria José, há sintomas perceptíveis assim? Sim. Hoje, inclusive, com a preocupação com o corpo, com o peso, se encontra muitos pacientes com transtorno dismórfico corporal relatando o peso como também uma área, um aspecto da grande insatisfação. E o que nós encontramos também muito no transtorno dismórfico corporal é um transtorno alimentar que é o TAR, né? Que é aquele que acaba sendo muito restritivo e evitativo, exatamente por preocupações com a dieta, enfim, e chama a atenção como a alimentação ela fica completamente desorganizada. Né? Então, como a doutora Rogéria falou, eles podem ser comórbidos, sim, mas existem diferenças, porque o transtorno dismórfico corporal ele é muito da aparência, dos aspectos do corpo, né? Mas há coisas que acabam se misturando até pela própria cultura, não é? Então, os sintomas, eles se mesclam também à cultura, não é? Então, se encontra problemas, preocupações com o peso também nesses pacientes. Normalmente, quando alguém tem um problema assim de cunho psíquico, até a pessoa aceitar que tem aquilo ali, é um trabalho um processo lento. Não deve ser diferente do que desses transtornos, né, doutora? Sim, com certeza. Tanto que, por exemplo, quando nós pensamos nesses pacientes com transtorno dismórfico corporal, como eles de fato acreditam que a solução para o alívio do que eles estão sentindo passa por uma mudança no corpo, eles vão procurar primariamente
interações, ou melhor, intervenções estéticas e muitas vezes os procedimentos cirúrgicos, porque eles acreditam que ao conseguir essa mudança corporal, eles vão se sentir bem. Mas o que a gente percebe é que eles iniciam nesse processo e vão fazendo uma cirurgia atrás da outra. E dificilmente, pelo menos logo nos primeiros anos, a pessoa vai procurar um profissional de saúde mental, porque ela não acha que esse seja um problema relacionado a essa questão psiquiátrica ou psicológica. Ela acha que é um problema físico. Além disso, ela se sente muito envergonhada por perceber tudo isso nela. Ela se percebe muitas vezes como uma pessoa muito fútil. E tem vergonha de abrir e de comentar com os próprios médicos, às vezes um clínico geral, sobre esse tipo de sofrimento. Então, ela fica rodando por uma série de outros profissionais até que ela receba um diagnóstico correto do que ela tem. O primeiro passo de um paciente ao ser diagnosticado com o TDC é procurar e pensar na cirurgia plástica, doutora? Então, o próprio paciente, por não reconhecer a sua condição mental, o primeiro passo que ele toma é, de fato, procurar um cirurgião plástico ou um dermatologista ou até um odontologista, né? Essa questão hoje do sorriso, dos dentes brancos e todos iguais, né? E é um trabalho, uma tarefa árdua, né? Mas, de fato, o caminho seria, primeiro, o tratamento em saúde mental. Até porque esses pacientes precisam começar a relativizar as certezas que têm em relação à aparência, né? Por quê? Porque como não existe eles não aceitam o corpo e não existe uma referência em relação a esse corpo, existe uma discrepância muito grande entre imagem e corpo, eles não conseguem, não é possível ver melhora, né? Então, assim, existe sempre uma dúvida persistente que eles dizem, mas será que já foi feito tudo? Será que poderia ter feito mais alguma coisa? Então, assim, eu acho que a cirurgia plástica, ela pode ser, sim, um tratamento coadjuvante com a saúde mental, desde que esses pacientes apresentem sintomas leves a moderados, ou seja, que eles não tenham um comprometimento muito grande das relações afetivas e sociais, que eles, de alguma forma, consigam viver, né? Estar na vida, porque alguns não conseguem, eles estão completamente isolados, né? Mas ainda assim precisa do atendimento em saúde mental. Precisa de terapia, muitas vezes de medicação, e assim. Só que esses pacientes acham o seguinte, que procurar um paciente em saúde mental é uma distração e que eles não têm tempo a perder. E se eles não prestarem atenção ao defeito, ninguém vai prestar e eles precisam melhorar. Então eles ficam numa busca absurda por muitos cirurgiões, às vezes conseguem fazer a cirurgia, né? Mas não é também o que se costuma dizer, é assim, vai fazer a cirurgia vai fazer exacerbar os sintomas. Não é a cirurgia. É o próprio transtorno dismórfico corporal, a sua natureza, que faz com que, por exemplo, uma insatisfação primária que não foi identificada na hora, ela então se manifeste. Então, esses pacientes precisam estar em atendimento, em tratamento, em saúde mental. Né? Programa Paiaiana Conectados, batendo um papo aqui com as doutoras Maria José e Rogéria Taragano. A gente vai tocar uma música aqui, eu recebi aqui com exclusividade, isso aqui, a cantora e compositora Consuelo de Paula tem uma data de pré-lançamento desse novo disco dela, dia 11/10, em Campinas. O CD se chama Maria Coré, a grande Consuelo de Paula, e ela mandou com exclusividade, em primeira mão isso aqui, hein? Vocês vão ouvir uma música desse CD na primeira rádio de São Paulo aqui, na Conectados. Alô, ouvintes, aqui é Consuelo de Paula e essa é uma canção que está presente no meu CD Maria Coré, que acaba de ser lançado. Sou
pode ser diferente. É preciso a reunir pra não morrermos de fome, sentindo apenas o vento que vem do milharal. Deixa o índio vivo, deixa a onça, deixa a moça criar seu curumim. Vai embora daqui, coisa ruim. Não mexe comigo, não mexe comigo, não mexe comigo, não mexe, não mexe, não mexe comigo. Deixa a mata, deixa o rio. Programa Paiaiá do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Você ouviu aí Consuelo de Paula com a música Mariacoré, do CD do mesmo nome. E agora um recadinho especial para você. Está rolando, sim, agora, até às 16 horas. E vai lá, faça uma visita no projeto Família Empreendedoras em Moda da FUNSAI. O Família Empreendedoras em Moda estará participando da festa de primavera da ADEFAVI, Centro de Recursos em Deficiência Múltipla, Surdo, Cegueira e Deficiência Visual, claro. Além de conferir vários produtos de moda criativa, você vai curtir apresentações culturais, barracas de alimentos e diversas brincadeiras. A entrada é gratuita e estarão arrecadando doações de copos descartáveis de água e café na entrada do evento. Endereço: Rua Clemente Pereira, 286, no Ipiranga. Isso vai até às 16 horas de hoje. Mais informações ainda dá tempo. É no 11 3571 9511. Repetindo aí, 3571 9511. Vem aí o quadro Todas as Notas. Hoje o jornalista Sérgio Martim, o nosso correspondente, está no Rio de Janeiro, isso mesmo, no Rock in Rio. Fala, Sérgio. Programa Paiaiá na Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins. Eu entrevistei talvez praticamente todos os grandes nomes da música contemporânea, de Mick Jagger a Jimmy Page, de Paul McCartney a Burt Bacharach, de Keith Richards a Wesley Safadão. Em todas, assim, se existe algum ensinamento que eu tenho, é que normalmente nenhum desses artistas tem o ego que um artista medíocre tem, né? Então, se isso serve primeiro para um grande ensinamento, é que o cara que vai dar piti, o cara que vai te dar problemas, nunca vai ser o cara bom. Vai ser sempre o sujeito medíocre, né? Como uma vez, por exemplo, que eu fui para Jamaica, entrevistei um cantor de reggae obscuro. Quer dizer, para mim, pro conhecimento geral, ele é obscuro, um cara chamado Junior Reid. E ele achou que eu era o espião da CIA. E eu quase fui massacrado por uma legião de Rastafaris. Isso é verdade. O fotógrafo Rui Mendes pode confirmar isso. Em compensação, eu fui entrevistar o Jimmy Page e consegui arrancar lágrimas dele justamente quando a gente estava falando de Burt Bacharach. Outra coisa na qual eu aprendi muito é que muitas vezes as gravadoras, né, e os próprios artistas têm essa mania, eles se pautam porque a gente chama de agenda, que é normalmente, estou lançando um disco, eu acho que eu mereço uma matéria. Eu acho que o jornalismo moderno não comporta mais isso. É lógico, existem jornais e revistas que gostam dessa linguagem, né, dessa coisa que eu acho um pouco preguiçosa. Programa Paiaiá.
De volta aqui no programa Paiana Conectado, estamos ao vivo também pela Rádio Nova Web de Santo André, Rádio Positiva da cidade de Roca Salles, no Rio Grande do Sul, Rádio Transbrejinho, lá da cidade de Brejinho, no Rio Grande do Norte, Rádio A Voz, da cidade de Marmeleiro, no Paraná, e pela Rádio Sori Musical da minha querida Nova Sori. Um abraço a todos vocês que nos ouvem através dessas emissoras. Doutora Maria José, esse transtorno ou esses, não sei, são mais comuns em mulheres, homens, ou há números sobre isso? São semelhantes. Não existem estudos que comprovem exatamente que existe uma diferença. Então, a prevalência ela é idêntica em ambos os sexos. Mas assim, em função, por exemplo, da questão, a mulher se preocupa mais até com a questão estética, a mulher procura mais o profissional para se tratar disso? Olha, atualmente não existe essa diferença. Os homens também procuram bastante, né? Mas ainda assim, sim, existe uma prevalência maior de mulheres que procuram, que talvez até pela própria pressão social, né? Mas o transtorno dismórfico corporal mesmo, enquanto doença grave de grande insatisfação, né? Com o corpo, com pequenas falhas que podem parecer insignificantes para as pessoas, é semelhante, aparece em ambos os géneros, em homens e em mulheres. O que é diferente são as regiões do corpo que se apresenta isso aí. Se apresentam. Inclusive a Priscila Moura diz aqui, e aí, a gente quer ficar bonita para o marido, como faz? Quem está aqui conectado com a gente, a Michele Borges, direto do Rio de Janeiro, Marineide Nogueira, Manuel Reis e Railma Silva, muito obrigado. João Camilo Cunha e Prado também está conectado com a gente, Raimundo Santos, José Almeida, Edilson Costa. Quem mais aqui com a gente? Márcio Nunes, Gisélia Moreira lá no Paiaiá, Bahia, ouvindo a gente, Reinaldo de Souza, Douglas Guimarães, Cássio Vaqueiro, muito obrigado e grande abraço a todos vocês. Ouvindo isso aí, dá a impressão que são transtornos que não tem cura ou de difícil curar. Há algo verídico nisso? Quando nós pensamos se são transtornos de difícil cura, de difícil manejo, acho que você está certo em manifestar essa preocupação, porque são transtornos muito complexos. Porém, quanto mais cedo, quanto mais rapidamente eles são identificados, isso melhora também o prognóstico. Isso nos faz lembrar aqui que vale a pena a gente conversar com os pais que estão nos ouvindo aqui, visto que esses transtornos, e aí tanto os alimentares como o transtorno dismórfico corporal, tendem a aparecer com maior frequência na adolescência. É na adolescência que se apresenta? Sim, isso na adolescência. Falar, não exclusivamente, mas com mais frequência na adolescência, em torno de 16, 17 anos e assim por diante. Mas nós temos notícias, sim, casos relatados do aparecimento do transtorno dismórfico corporal, inclusive em crianças, inclusive em idosos, e também em mulheres na pós-menopausa, mas a frequência é maior na adolescência. Então, é importante que os pais estejam atentos, observem alguns sinais relativos aí quando o incômodo é muito grande, chama atenção, fazendo com que aquele jovem queira evitar situações sociais em função dessa percepção que ele tem em relação a algum problema na aparência. E aqui vale a pena a gente destacar que esse grau de percepção, ele varia muito de paciente para paciente. Desde aquele paciente em que vê alguma coisa que ninguém vê, né? Então, não adianta que outras pessoas digam para ele, olha, não tem nada nesse lugar que você está apontando como defeituoso, porque ele acha que tem. Daí vem a mente que mente. Isso, exatamente, desse título bem interessante do livro, né? A mente que mente. Porque a mente desse paciente o engana. Então, ele acredita, sim, que ele tem um defeito a ser corrigido. E esse grau de percepção ou não
nos leva a maior gravidade do transtorno e, consequentemente, a maior dificuldade em termos de tratamento e a um prognóstico um pouco mais prejudicado quando o caso é mais grave. Mas é importante que as pessoas saibam que existe sim tratamento. Esse tratamento, idealmente, ele deveria conjugar intervenções psiquiátricas, ou seja, medicação e também a psicoterapia. A abordagem que é mais utilizada e considerada como mais efetiva em termos de resposta ao tratamento é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem que vai focar na maneira como a pessoa pensa, inclusive em relação a essas crenças que ela tem no que se refere ao corpo, o quanto isso interfere na maneira como ela se sente e também, obviamente, nos comportamentos que ela tem. Porque esses pacientes tendem a repetir uma série de comportamentos. Por exemplo, checagem exagerada nos espelhos, nas superfícies de reflexo, não é? Uma série de comportamentos de camuflagem em relação àquilo que eles acham que é um defeito. Então, eles tentam encobrir, mascarar aquela região, muitas vezes gastando horas antes de sair de casa para um compromisso, perdendo compromissos, deixando de trabalhar e estudar. E assim por diante. Então, quando você trabalha em terapia com esses pacientes, um dos aspectos que é tratado é exatamente a redução desses comportamentos que são repetitivos. Podemos considerar os dois assim do espectro compulsivo, obsessivo, sim? Existe, inclusive, uma série de aspectos que são similares e a própria classificação psiquiátrica os aproxima. Porque, por exemplo, o paciente com o transtorno dismórfico corporal, muitos deles têm uma grande preocupação com simetria. Então, ele acha que o corpo dele tem que ser perfeito e simétrico em todos os aspectos, não é? E ele desenvolve uma série de comportamentos compulsivos que amenizem aquele desconforto em relação ao qual ele tem. Além disso, muitas vezes, o transtorno obsessivo-compulsivo, esse que você perguntou, conhecido também como TOC, muitas vezes ele aparece junto com o transtorno dismórfico corporal também. Em relação, por exemplo, doutor, mas a comorbidade entre esses dois transtornos, o que podemos falar sobre isso? Entre o transtorno dismórfico corporal e alimentar. Outros... E alimentar. Isso. Existe, como nós falamos, né, uma comorbidade. Antigamente era considerado a anorexia um critério de exclusão, né? Hoje não é considerado mais. Então, assim, pode haver sim uma comorbidade entre o transtorno alimentar e o transtorno dismórfico corporal, né? A pessoa tem o transtorno dismórfico corporal e pode desenvolver um transtorno alimentar. Enfim, precisa ter uma predisposição para isso, naturalmente, né? Mas o transtorno mais frequente, ou que é comórbido, que é citado mais na literatura, é a depressão, a ansiedade social, o TOC também. Né? Por exemplo, os pacientes com transtornos... com apenas um transtorno, comorbidade, apresentam um quadro mais grave? Sim. Quando a gente pensa, eu acho que talvez a gente possa generalizar aí, né? Nos quadros psiquiátricos, sim. Se nós estivermos lidando com um único transtorno, é melhor o prognóstico, porque você elimina algumas dificuldades. Infelizmente, muitos dos transtornos psiquiátricos são comórbidos com outros quadros psiquiátricos e isso dificulta, sim, o tratamento. Né? E é muito difícil encontrar um paciente só com o transtorno dismórfico corporal puro, não é? Muito, muito frequentemente, e isso também dificulta o prognóstico. Está a depressão associada, né? Que exacerba esses sintomas de isolamento, enfim... dificulta muito o tratamento desses pacientes, a depressão. E que pode conduzir, de fato, àqueles quadros que nós discutíamos antes de tentativas de suicídio ou realmente de suicídio. Um paciente com transtorno dismórfico corporal, até ele chegar a uma linha de
ao limite, ao suicídio, que já é o extremo aí. Como é que corre esse tempo? Por que ocorre? Não é algo de uma hora para outra, né? Ele surge quando esse paciente perde qualquer esperança de poder alterar o corpo. Se esse paciente... Desculpa interromper, quando ele já não, por exemplo, já não está mais em nenhuma convivência social, em uma relação social... o isolamento, perdas, eles podem, de fato, são aspectos que influenciam muito o gesto suicida. Mas, particularmente no paciente com o transtorno dismórfico corporal, quando ele perde a esperança de poder alterar a aparência, isso aí os familiares e os amigos precisam prestar atenção, né? Porque isso pode, de fato, levar o paciente a cometer o suicídio. Ao extremo, né? Não há mais nada a fazer, eu não posso alterar a minha aparência, nenhum médico quer alterar, né? Porque muitas vezes os cirurgiões não querem, olham, não têm o que fazer, né? Se for um cirurgião sério, naturalmente. E então, se esses pacientes nessa luta veem que não têm mais possibilidade de mudar essa aparência que eles veem como algo defeituoso, eles podem sim cometer o suicídio. Só lembrando aqui aos ouvintes, pode falar, doutora, fica à vontade. E muitas vezes esse paciente, quando ele está sendo atendido, como a doutora Maria José comentou, por profissionais sérios, cirurgiões plásticos que percebem o problema, ele se torna um paciente problema, digamos assim, porque ele está sempre insatisfeito. Ele sempre acha que o trabalho que o cirurgião fez foi ruim, foi mal feito, foi negligente e etc. Novamente a mente que mente. Isso, então ele reclama o tempo todo, ele fala mal do trabalho do cirurgião e etc. E muitas vezes ele fica passando de um médico para o outro. E isso faz com que ele vá se sentindo cada vez mais isolado e sozinho com o seu problema. E se até aí ele ainda não foi procurar ajuda de um profissional de saúde mental, ele não consegue perceber que esse é um problema partilhado por uma série de outras pessoas. E ele se sente muito sozinho com aquela carga. Então isso contribui para as tentativas de suicídio. E é nesse momento que é importante o paciente estar em atendimento na saúde mental. Sempre, né? Sempre. Sim, sempre. Só falando aqui para os ouvintes, que eu não falei no início, esqueci, a doutora Maria José é portuguesa, com esse sotaque lindo, eu acho... Você sabe que eu sempre tentei imitar o sotaque português, não sei o quê, acho lindo, acho maravilhoso aí. Vem aí o nosso terceiro quadro cultural, o escritor Darlan Zurk. Conectada, fala, mestre. Rádio Conectada. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silva e ouvintes ou internautas do programa Paiaiá na Conectados. O tema de hoje é sobre o excelente documentário Bonifácio, o Fundador do Brasil, dirigido por Mário Ventura, lançado nos cinemas, tendo a minha participação entre os produtores associados e até o momento, o maior financiamento coletivo para cinema no país. Tal obra conta a história de José Bonifácio de Andrade Silva, que foi um personagem importante na corte portuguesa e depois no Brasil Imperial. Bonifácio resistiu ao avanço de Napoleão Bonaparte em Portugal, foi conselheiro do reinado de Dom Pedro I, é o patriarca da independência em 1822, foi tutor de Dom Pedro II, além de ter sido cientista, advogado, ministro e intelectual influente. Nasceu em 1763 em Santos, São Paulo, e faleceu em 1838 em Niterói, Rio de Janeiro. O que era a alma? Onde estava antes de se reunir ao corpo? Conhecia-se a si, então? E por que não se lembra depois? Se a alma começou, por que não acabará?
Se há de existir para todos sempre, por que não existiria eternamente antes? Se ela foi criada para animar o corpo, como existirá estando dele separada? Quem eu sou? O documentário analisa a figura de José Bonifácio a partir da teoria das camadas da personalidade, criada pelo polêmico filósofo e jornalista Olavo de Carvalho. Para saber mais informações sobre esse trabalho cinematográfico e descobrir em quais salas de cinema está em cartaz, pesquise nos buscadores da internet ou acesse bonifacio.ofundadordobrasil.com.br. É um ótimo retrato da nação que o filme traz e que precisa ser conhecido. Como disse Confúcio, estude o passado se quiser adivinhar o futuro. Para conhecer outras colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa Paiaiá. Programa Paiaiana Conectados de volta aqui. Esse foi o escritor Darlan Zurk. Obrigado a você que está aqui na nossa live. Joélia Menezes, lá de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Nildon Reis, Andréa Caetano, Luiz Sandro de Jesus. Muito obrigado a todos vocês conectados com a gente. Acompanhe a programação da Rádio Conectados 24 horas em www.radioconectados.com.br. Siga também a gente lá no Facebook. Nós estamos recebendo aqui orgulhosamente a doutora Rogéria Taragano e a doutora Maria José, falando sobre transtornos e transtorno dismórfico corporal, A Mente que Mente, um livro lançado aí pela editora O Grefe, que você pode adquirir aí nas melhores livrarias do país, de Portugal também, por que não, né? E olha, coisa muito boa ter nesse livro aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, duas. Uma disfunção, por exemplo, genética, até quando ela também pode entrar nesse grau de transtorno mente que mente? Bem, nos pacientes com transtorno dismórfico corporal, eles têm sim um alto grau, assim? Geralmente todos os transtornos psiquiátricos, eles têm um componente genético. Mas o paciente pode fazer uma confusão? Como assim? Você tem uma disfunção genética, por exemplo, e ali ele não pode achar que é um problema psíquico aí e procurar um cirurgião plástico, às vezes para corrigir algo que é genético, do gênero. Não pode ser, doutora? Você fala de uma disfunção genética que gere algum tipo de alteração corporal? Exatamente, é isso. Tá. Eu acho que tudo isso vai depender de uma boa avaliação clínica, né? Para que você possa identificar com o que é que você está lidando. Sim. E para isso a gente precisa sempre que o profissional de saúde esteja informado, atualizado sobre a existência desses transtornos, que muitas vezes são psiquiátricos e estão por trás daquilo que está se manifestando através de uma insatisfação física, né? Então, acho que, nesse caso, só uma boa avaliação clínica para poder diferenciar uma coisa de outra. Um bom profissional. Isso. Achados em imagens têm mostrado uma disfunção no processamento da informação visual e da percepção visual desses pacientes, né? Então, assim, existe sim alguma disfunção que leva a esses pacientes, por exemplo, no não reconhecimento facial, não reconhecimento das emoções, uma sensibilidade estética mais apurada. Então, assim, é algo complexo e, como a doutora Rogéria falou, precisa de uma avaliação talvez até de um neuropsiquiátrica, não é? Que possa avaliar melhor esses pacientes. Mas você tocou num ponto importante, Carlos, que diz respeito a essa alteração também de percepção, como a doutora Maria José explicou. Por exemplo, quando nós estamos lidando com as pacientes com transtornos alimentares, muitas vezes elas apresentam uma distorção de imagem corporal. O que significa que elas, de fato, se veem no espelho de uma maneira diferente daquilo que elas estão na realidade.
Então, a imagem mental que elas têm em relação ao próprio corpo está distorcida da realidade. Então, o componente perceptivo dessas pacientes está alterado. Isso vai impactar na maneira como ela se sente em relação ao corpo. Sim. E não adianta nós oferecermos argumentos racionais para esse paciente. Porque se você disser, olha, o seu corpo, você está inclusive muito emagrecida. Você está com o seu peso abaixo do que seria considerado um peso adequado para a sua altura. Ela não vai aceitar. Não, porque ela não consegue se ver dessa maneira. Nesse caso, a mente dela também está mentindo. Sim, exatamente. Né? No transtorno dismórfico corporal também, se a pessoa disser, mas não, está perfeito, você não tem nenhum defeito, não adianta dizer isso. Porque ela fala, mas você está falando, eu estou vendo, você está duvidando da minha sanidade mental? Se eu estou sofrendo tanto, então é verdade, né? Então não adianta ir contra essa primeira percepção, até que consiga relativizar, de fato, essa certeza tão absoluta. E os problemas de humor, por exemplo, quando nós estamos pensando nos casos de depressão, um humor muito deprimido também vai piorar essa insatisfação com a imagem corporal. O que significa que muitas vezes, quando você no tratamento associa algumas medicações que ajudam na regulação do humor, consequentemente você pode ajudar esse paciente a pensar menos a respeito desse problema, a desfocar um pouco a sua atenção desse aspecto e lidar melhor com outros aspectos da vida dele e também diminuir os comportamentos compulsivos que ele tem, porque ele fica muito incomodado com aquele fluxo exagerado de pensamentos em relação à percepção do defeito corporal. Sim. O mundo das redes sociais de hoje, selfies, Instagrams e isso e aquilo, é um agravante para isso? É um agravante. Sim. Eu estava até lendo e achei interessante que a selfie, na realidade, ela é o retrato e ilustra o vazio interior desse paciente, né? Que precisa constantemente, enfim, mostrar porque é um mundo bonito, né? Das redes sociais. É um mundo perfeito. Existem dispositivos e filtros que apagam todas as imperfeições, né? Mas não é real. Né? Então, muitas vezes o paciente vai com aquela imagem ao cirurgião e mostra, eu quero ficar desse jeito. Mas o corpo, na realidade, não tem esse filtro e esse dispositivo. Aí o profissional vai olhar para ele e vai dizer, sai das redes sociais primeiro, que a gente vai tentar conversar, mais ou menos assim. E tem um outro problema. Muitas vezes são identidades de grupo até mórbidas, não é? E que muitas vezes esses pacientes encontram alguém que fala a mesma língua e fazem parte desses grupos, não é? E há coisas que de fato não são reais, não é? Mostram-se, por exemplo, intervenções no corpo que o paciente quer fazer igual, né? Mas quer dizer, foi num outro corpo, numa outra pessoa. Enfim, exacerba, sim. Chegando-se ao ponto, né, da criação por parte de alguns pacientes ou de algumas pessoas, não necessariamente pacientes, né, de criarem perfis falsos. Exatamente. E atuarem em cima desses perfis falsos e se relacionarem a partir desses perfis. Um risco grande. Isso, exatamente. O livro está disponível em todas as livrarias, nas principais, doutora? Sim, na Cultura... Livraria da Vila, né? Livraria da Vila. Charmosa ali, eu gosto ali. Então está disponível para quem quiser acompanhar. E o livro tem capítulos que são independentes. Então, não necessariamente você tem que ler numa sequência. Você pode ler aquilo que te interessa mais e revisitar. Eu até esqueci de tocar nesse ponto. Isso, fala dessa questão das cirurgias plásticas, fala também dessa questão dos tratamentos odontológicos, que é curioso isso, né? E ainda mais desconhecido. Então, a gente sugere que as pessoas deem uma olhada e conheçam o livro. Esse livro ele é escrito por muitos profissionais, não é? Ele tem uma abordagem multiprofissional, exatamente porque esses pacientes eles acabam transitando por todos esses profissionais, não é? Então, entre eles a doutora Rogéria também participou desse livro.
E foi uma festa o lançamento desse livro, porque estávamos todos lá, todos os colaboradores. Confraternização. Foi muito legal. Confraternização. Doutora Maria José, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Quando o papo é bom, o tempo hoje foi um programa muito rico, assim, eu agradeço demais a presença. Espero que de alguma forma tenha chegado a várias pessoas e que possam pensar sobre essa insatisfação, se às vezes não é tão exagerada e precisa, portanto, de um cuidado, de uma avaliação mais criteriosa. Muito obrigada. Doutora Rogéria Taragano, a minha palavra é gratidão. Carinho, gratidão. E eu retribuo a você, Carlos. Eu valorizo muito seu trabalho, seu programa. Acho que você faz um trabalho divertido, leve e mesmo assim toca em assuntos sérios que precisam ser falados de uma maneira muito descontraída. E o tempo pra gente também passa muito depressa. Obrigada pelo convite. Estou à disposição. Tá? Manda a pauta pra gente lá que a gente aceita aqui. Tá? Obrigado a você que esteve aqui nas redes sociais com a gente. Entrou aqui Melry Fonseca, Maria Luísa Matos, Luiz Sandro, Andréa Caetano e Nildo Rios. Muito obrigado. Amanhã, às 19 horas, tem a reprise desse programa. Eu volto no próximo sábado. Bom final de semana a todos. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados. Atenção, emissoras filiadas à Rede Conectados. Encerra-se agora.